Boa tarde, gente. Olá. Deixa eu parar aqui. Aí, foi. Olá. Tá todo mundo bem? Como é que vocês passaram esses dias? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo com frio? Não sei se aí virou o tempo, mas aqui tá bem frio. Comentários aleatórios do dia. Tá bem nublado. Bem nublado. Divertido. Acho que tá tudo bem, Carol. Por enquanto tá tudo bem. Temos um Robson pra fazer. Acho que vai dar bom. Naquele momento eu espero que dê bom. Ah, Deus. Eu vou abrir aqui o nosso arquivinho, tá? Espero que estejam todos aí bem inteiros. Aliás, vou fazer uma coisa mais importante. Eu vou relembrar aquele link que vocês provavelmente já têm, mas não custa nada, né? Falar de novo. Lembrando que os vídeos de vocês aqui, eles estão sendo colocados, tá? No YouTube. Então, só para não perder o hábito, né? Vou deixar o link para vocês aqui. Que é importante, né? Links são importantes. Então, link tá aqui. Bonitinho. Vou deixar o link do Drive também. Lembrando que a imagem de referência do Robson tá lá. Não, nem sei mais de onde eu tirei essa imagem. Acho que foi do Pinterest. Mas nem tenho certeza mais. Ó, tá aí o link do YouTube. E o link também do Drive. Beleza? Por enquanto. Acho que estamos bem. Bom, então, bora lá partir aí pro nosso franguinho, coxinha, barra, alguma coisa. Ver se a gente consegue aí dar um andamento nele. Para facilitar o rolê, tá? Vou tirar aqui o gradiente. Deixa eu só ver se eu instalei o Zoomwitch, porque... Não instalei o Zoomwitch. Estamos decepcionadas comigo mesmo? Why not? Ó, belezinha. Zoomwitch instalado. Perfeito. Eu vou tirar lá o meu gradiente. Eu sempre faço a recordação, tá? Eu sempre volto nesses caras. Porque são coisinhas pequenas que a gente acaba esquecendo. Gente, mais alguém não está conseguindo ver a live? Não está conseguindo ver o que eu estou fazendo aqui? Tipo... já começa a zoar o rolê. Aquele teste maroto. Ó. Documento. Back. Range. Vou reduzir aqui esse valor. Acho que não, gente. Eu tô começando agora. Teoricamente, então tá ok. Calma, ainda não fizemos nenhuma revolução muito grande dentro do ZBruxo. Hector, você está me ouvindo ou me vendo? Tá safe. Vou no documento, vou tirar o gradiente do mal, só porque eu não gosto do gradiente do mal.
E vou abrir a minha ferramenta. Eu tô ficando levemente preocupada. Por 2 segundos eu entrei em desespero. Falei, será que eu estou falando com a webcam e a galera não está vendo nada? Na verdade, é tudo uma simulação, um grande The Sims. E eu sou um NPC andando e batendo a cara na parede. Fica aí o questionamento. Vou abrir a minha ferramenta. Então eu fiz uma pastinha lá para deixar ele. Eu chamei de Robson Blocagem da última vez. Incrível que eu coloquei com N e eu esqueci de corrigir. Então façamos isso aqui agora. Eu briguei comigo da última aula por causa disso. E agora eu esqueci de arrumar. Por quê? Porque é a vida. Vou abrir aqui o meu Robsonzinho. E vou puxar o pombo. Lembrando, puxou o objeto, tá? Você não começa a mexer já nele. Aperta a letra T de tatu ou de Taubaté. Ou, se você não lembrar da letra T, o botão de Edit, tá? Que fica ali em cima, na barra. Aí sim, ó, nós temos aqui um pombo. Ó que pombo fofo! Vou colocar um material nele aqui, ó, mais interessante. Então, Material, vou colocar o Basic Material, porque fica mais bonitinho. Então, até agora, nada de novo no rolê, certo? O que eu fiz aqui da aula anterior, tá? Que eu admito que eu posso ter mexido em algumas coisas. Péssimo exemplo. Mas eu já vou explicar o que eu fiz, tá? Não foi nada de ferramenta nova. Aliás, eu vou mexer mais um pouquinho nele aqui, pra gente continuar mexendo. Porque hoje a gente vai aumentar... Ai, Deus. A gente vai aumentar a poligonagem desse indivíduo. Então, a gente vai aumentar o número de divisão até o final da aula. Estou preocupada? Estou preocupada com isso. Mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Olha pro Robson. Confia no Robson. Olha a carinha dele. Que fofo. Ó, eu vou colocar a minha imagem de referência aqui. Eu vou lá em textura, importar. Vou pegar a minha textura, que está aqui na pasta de imagem. Vou aqui colocar ela na tela. E reposicionar esse elemento em cima. Então, ele está servindo para mim ali só como um guia. Só vou colocar ele. Letra Z para travar. Travou. Brush, Samples. Desliga o Spotlight Projection. Perfeito. Então, agora a gente já pode brincar com esse cara. Basicamente, tá? Eu tentei observar bastante a silhueta do Robson. Então, o que eu observei da aula anterior para cá? Ele tinha... a asa do Robson estava bem colada, ela estava bem arredondada no corpo. Então, ele fazia essa curvatura e não essa quina, digamos assim, ó. Esse sinal aqui de maior e menor, que é realmente a ideia do concept. Como que a gente corrige isso? Uma dica que eu dou para quem estiver fazendo ou o Robson ou um personagem com perninhas assim fofinhas, tá? Coloca ele meio de lado. Pega a Move. Então, BMV. E aqui, ó, você pode tentar começar a puxar a asa. Coloca ele de ladinho e aí você vai puxando a informação. Então, quando você coloca ele meio de lado, você puxa de um lado, como a simetria está habilitada, você consegue ver, ó, a volumetria da região do lado oposto. Às vezes, agora ficou muito, ó, ficou uma asa super forte. Mas é bom, facilita um pouquinho para a gente enxergar o que está rolando num plano mais interessante. Tudo bem? Vocês estão bem? Ó, usei a Move, tá? Para praticamente tudo que eu arrumei aqui, ó, eu fui puxando com a ferramenta de Move. Então, eu tentei observar o formato da asa, por exemplo, a distância aqui em relação à coxinha, por exemplo, quantidade de informação, tá? Para ir corrigindo essas pequenas discrepâncias que tinham aqui entre a minha referência e o Robson. Então, eu não coloquei massa a mais, tá?
Eu realmente só fui puxando com a ferramenta de posicionamento. Tá todo mundo vivo, por enquanto. Ok? O popô dele, ó, eu tentei dar uma acertada aqui atrás. Uma inclinaçãozinha. Vou fazer algumas penas pra gente colocar aqui, porque eu gostaria de fazer as penas separadas do bumbum, para depois a gente começar aí a fazer as outras partes. Gente, eu tô indo bem devagar nesse começo, tá? Só pra gente relembrar o que a gente fez na aula anterior. Vocês estão bem mesmo? Tá tudo mais ou menos bem? Que bem, a gente sabe que não está. A gente sempre entra em pânico nos momentos de modelagem, então, só para eu saber se está todo mundo vivo. Então, ó, todos os concertos, todas as adaptações, eu estou puxando com a Move e, no máximo, aqui dando uma suavizada com o Shift pressionado. Se tiver todo mundo bem, vivo, inteiro, eu vou dar prosseguimento. Se não, vocês me avisem, pelo amor de Deus. Vamos lá de novo. Tá todo mundo vivo? Vou esperar aqui para ver. Para colocar um objeto novo, você vai em Subtool. Em Subtool, tem aqui a opção de Insert. Subtool. E Insert. E aí você escolhe a esferinha, que ela vai ser criada ali dentro. Legal que tem um bico aqui embaixo. Não esqueçam de renomear as subtools de vocês, tá? Porque, basicamente, facilita a organização. Então, se você precisar juntar coisas, como a gente fez na aula anterior, é legal a gente saber onde esse cara tá, ok? Então, sempre que você lembrar, renomeie esse indivíduo. Então, eu vou... Olha só que eu esqueci de renomear as coxas dele. Pecado. Ó, selecionei a subtool, tem a opção de Rename, clicou. Posso vir aqui e trocar por coxinha de frango. Coxinha. Então, agora tá tudo bonitinho. Espero eu. Todo mundo renomeado. Vou mostrar um negócio para vocês. Usem com cautela. Ou não. Aquelas. Sim, pode ser que não. Que é um esqueminha interessante, considerável. Dá para fazer. Se vocês gostarem, dá para usar. Tá? Que é o seguinte. Não necessariamente você precisa fazer desse jeito que eu vou mostrar. Você poderia aumentar a divisão do corpo dele, colocar mais informação e ir modelando em cima, tá? Mas o que eu vou mostrar é interessante, por exemplo, se eu tivesse aqui um detalhe, por exemplo, no bico. Se tivesse algum relevo aqui nessa região do bico, ou se eu quisesse fazer uma sobrancelha em cima do Robson. Essa região aqui das bolsas eu também poderia fazer dessa maneira. Lembrando, não é o único jeito possível, porém eu quero mostrar porque vai abrir aí uma opção a mais para vocês trabalharem, tá? Se eu, por exemplo, eu vier aqui no Robson, aqui na barriga dele, com a máscara, vou fazer na cabeça, vai ser melhor. Vamos fazer o que tem mesmo, né? Se eu seguro aqui o Ctrl e eu pinto uma máscara embaixo do olho dele, então eu estou tentando mais ou menos pintar de preto aquela região que parece uma olheira do Robson. Estou passando aqui nessa região. Por exemplo. Como eu estou com a simetria ligada, o outro lado também foi pintado ó, de maneira automática. Em teoria, essa região estaria protegida caso você fosse mexer com ela, certo? Aquele padrão que a gente tinha conversado. O que eu posso fazer? Quando eu pinto uma região com a máscara, eu tenho uma opção também dentro de Subtool, chamada aqui de Extract. Então, né, extrair, normalmente. Eu posso extrair, entre aspas, porque você não vai realmente tirar essa informação do objeto original, mas você pode extrair uma massa baseada em uma máscara. Então, se eu fiz aquele desenho
Vou na opção de extrair e clico. Vocês provavelmente vão verificar aqui, ó. Eu tenho um botão de extrair, bonitinho. E eu tenho aqui do lado a espessura. Se eu apertar o Extract, só para a gente observar, ele mostra para mim, ó, temporariamente, como essa massa seria projetada. Ok? Não, ele não está feito só de clicar no botão de extrair, tá? Se você observar embaixo, tem um botão de aceitar. Enquanto eu não aceitar, essa massa ainda não existe, tá? Então, ó, se eu aperto Extract, o Thick, por exemplo, lá, o Thickness, se eu altero para 0.1, extraio novamente, ó, ele vai variar o valor da espessura. Se eu trago aqui mais próximo de um valor menor, ele está extraindo aqui de maneira até que negativa. Cuidado com o valor. 0 fino. Vou botar pouca coisa aqui, 0.08. Ele vai criando uma camadinha, conforme eu vou aumentando o valor de thickness. Por exemplo, ó, vou botar ali 0.05. 0.05 me dá esse resultado, por exemplo. Ah, gostei desse valor. Sei lá. Quero usar isso daqui na modelagem. Aí sim, eu posso ir ali embaixo e apertar o botão de aceitar. Quando eu dou o Accept, ele criou para mim uma subtool com aquela massa separada. Se você observar, ó, ela está ali com a parte interna meio que escura, indicando que a sua massa ainda está protegida por uma máscara. Então, vou aqui segurar o Ctrl, fazer uma caixinha fora para tirar a máscara. Porém, ó, isso aqui é um relevo que eu posso trabalhar. Então, eu posso suavizar, por exemplo, e brincar ali com a ferramenta de Move. Para trazer ele aqui para a região da olheira, por exemplo. Lembrando, de novo, não é o único jeito possível de você fazer isso. Você poderia fazer de outras maneiras. Mas, para fazer sobrancelha, por exemplo, honestamente, aqui a pessoa que já usou esse migué para isso, é bem útil, tá? Ó. Vou suavizar, porque ele está bem espesso. Ainda está muita informação, ó, tadinho. Parece que não dorme a quarentena inteira. Posso suavizar. E ficar brincando aqui com essa porção de massa. Então, precisaria aqui ainda mexer bastante na posição, ó. Arrumar bonitinho. Mas, opções, né? É sempre bom a gente ter opções de trabalho. Que olheira sinistra. Tô falando, não dorme, sei lá. Bob, sou o verdadeiro quarentener. Que não dorme. Sei lá quantas noites. Ó. Tá melhorando, ó. Tá indo. Consegui empurrar aqui essas informações. Estou avisando as partes que eu não acho que tá muita informaçãozinha. E pá. Posso passar assim, tem problema não. Pera aí, deixa eu só empurrar. Só o meu tique nervoso aqui resolver. E a gente faz de novo. Sem problema. Ó. Então, para quem for utilizar a opção de extrair... tá com uma bolsa ali. Ah, Deus. Ó. Se você quiser usar a opção de extrair, você vai escolher aqui a parte do modelo.
Então, sei lá, aqui atrás, por exemplo, fazer umas peninhas. Segura o Ctrl, clica e vai pintando. Agora virou um coraçãozinho. Fazer um coração na nuca do Hobbes. Sei lá, você foi lá e desenhou. Então eu segurei o Ctrl e estou clicando e arrastando para pintar nessa região. Então, fiz o desenho que eu queria. Estou satisfeito. Fiz isso lá em Subtool, na mesma aba de Subtool. Eu tenho no final a opção de extrair. Então, Extract, abriu. Você pode mexer aqui na espessura e realmente depois extrair a peça. Então, 0.05 eu achei que foi muita coisa quando a gente colocou lá no outro. Vou tentar um 0.02. Cliquei no extrair. Detalhe, cuidado, veja se você não tem outra máscara criada. O meu aqui estava com uma máscara antes, lá no olho. Beleza. Apertou o extrair, ele coloca essa massa. Depois que você estiver satisfeito com o resultado da espessura, mais especificamente, aí você pode apertar a opção de aceitar. Então, quando eu dou um accept, ele separa para mim numa subtool essa região de massa. E aí eu posso trabalhar com ela de maneira individual no meu modelo. Para tirar a máscara, seguro o Ctrl, clico e arrasto fora. E aí agora eu tenho uma peça separada no Hobbes que eu posso utilizar. Vou dar um delete aqui nela, que eu não vou usar. Tudo bem, gente? Novamente, não é o único jeito possível de fazer isso. No caso da olheira, realmente não é o único jeito. Mas é uma possibilidade. Vou até dar uma suavizada aqui. Tirar esse coração da nuca do Hobbes. Ficou meio... né? Que fofinho. Tá começando a aparecer um pombo de estilo. Se eu não me engano, é o Focal Shift da máscara. Vou zerar esse daqui, que esse aqui eu não posso mexer de ninguém. Cadê aqui a minha máscara? A suavização da máscara e também vale para a pintura, tá? É ali no Focal Shift dela. Então, quando eu deixo o Focal Shift em menos 100, olhando ali em cima, ele faz o mais sólido. Se eu deixo o Focal Shift ali próximo de 100, ele vai vir mais suavizado, como se fosse um pincel do Photoshop. Tá? Lembrando que, se você não estiver enxergando essa aba aqui de cima, segura a barra de espaço para aparecer as configurações e depois você aperta o Ctrl, tá? Que é o da máscara. Olha essa orelha, que eu chamo de orelha já nessa altura do campeonato. Olha essa olheira fofa e bonitinha e beiga. Ok? Deixa eu dar uma bisoiada aqui, o que mais? Lembrando que eu juntei na aula anterior aqui o pé com a perninha do Robson, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com o corpo e a coxa. Então é até bom porque a gente já revisa isso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, passos para eu juntar peças dentro do ZBrush. Primeira coisa, vamos verificar onde esses elementos estão. Então, o corpo está aqui e a coxa está aqui. Eu preciso que esse elemento esteja numa camada abaixo da que eu quero juntar. Para fazer isso,
ali embaixo eu tenho a opção de clicar na camada e subir o elemento por esses dois botões. Então, esse aqui faz subir e este daqui desce o indivíduo. Olha se não temos um 7002 no meio da 4606, um ex-4606. Vocês entenderam? Aquele momento. Eu acho que vocês entenderam. Infiltrado. Ó, eu consigo subir a peça por esse botão ou eu consigo descer a peça por esse aqui do lado. Então, a camada. Reorganizei. Vou clicar lá no corpinho. Vou procurar pela aba de Merge, também dentro de Subtool. E dentro de Merge, eu tenho aqui a opção de Merge Down. Então, ele vai pegar o corpo e vai juntar com a coxinha dele. Só cuidado com aquele comentário importante que a gente fez, que é: essa é uma operação que não pode ser desfeita. Uma vez que tu apertou o OK, Deus nos segure aqui para resolver o rolê. Vou dar um OK. E agora, se eu dar uma olhadinha na minha Subtool, clicar aqui no corpinho do Robson, o Robson corpo e o Robson perninha, coxinha, né? Porque eu não juntei ainda a parte de baixo, nem farei isso agora. Ele já juntou para mim nessa região, ok? Lembrando que, se eu tentar suavizar, esses caras estão juntos, mas tem aquele empecilho do rolê, que a malha não foi corrigida. Então, quando eu acesso aqui ó, com Shift F para olhar, eu percebo que, estruturalmente dizendo, ó, são duas malhas. Então, tem a malha das coxinhas, são aqui as azuis, e a do corpo, que é a roxa. Já faço a parte de duplicar a asa, tá? A gente já vê isso rapidinho, só finalizar aqui o raciocínio, e aí a gente já faz. Para eu soldar essas peças realmente, tá? Lembrando que eu não vou juntar tudo, eu vou juntar o corpo com a coxa, somente, tá? Eu vou na nova aba que a gente trabalhou na aula anterior, que é a aba de geometria. Dentro de geometria, eu tenho controles de divisão, então eu posso aumentar ou diminuir o número de polígono que tem lá dentro. E eu tenho aqui Dynamesh e Z-Remesher, sendo que ambos trabalham ali, no caso, com a reestruturação poligonal da malha. Nesse caso, especificamente, eu vou aqui mexer com o Dynamesh. Quando eu abro o Dynamesh, eu tenho ali informações importantes. O botão de Dynamesh e resolução. Então, quanto maior for esse valor, maior vai ser, entre aspas, a quantidade de informação que ele lê, talvez. O nível de detalhamento, acho que é uma frase melhor, do nosso objeto. Ok? Cuidado, por quê? Se a resolução é muito alta, ele vai aumentar a poligonagem. Se ele aumenta a poligonagem, seu objeto fica mais pesado. Tá? Isso é uma coisa que, pelo menos nesse primeiro momento, nós não podemos agora, tá? Então, não é legal fazer isso agora. Vamos olhar ali, ó. O corpo mais a coxinha tem um total aqui, ó, de 25 mil, tá? Só pra gente avaliar. Quando eu aperto o Dynamesh com 128 aqui, de resolução, ele vai tentar reestruturar a minha malha. Só que olha o que aconteceu. De 25 mil polígonos, eu fui para 171. Isso é bom? Isso é ruim? Assim. A minha cara. Como é que eu vou dizer isso? Podia ser pior. Tá? Para o ZBrush tá ok. Seria melhor que se fosse um valor mais baixo? Seria. Não vou negar. Mas, lembra aquela bundinha que a gente reclamou tanto? Mas tanto? Vocês falaram, ah, meu Deus. Se eu vier aqui agora e tentar suavizar a malha, deixa eu tirar o zoom aqui, senão vocês não vão ver nada.
e vai tentar suavizar essa estrutura. Honestamente, não me agrada tanto, tá? Espera aí que agora eu vi um negócio ali em cima. Ah, demônio. Espera aí que agora eu sei porque ele não tá indo. Ó, quanto maior é a sua poligonagem, a malha, né, mais especificamente o peso dela, mais difícil é para você conseguir suavizar. Então, se você observar, ó, eu estou passando aqui o smooth e não está indo nem que a vaca tussa. Tá? Então, quanto mais pesada for essa estrutura, mais vai demorar para esse cara funcionar. Então, ó, eu vou dar um Ctrl Z aqui rapidamente. Voltar ali antes do Dynamesh. Observa a malha. Então, ó, olha como ela está. Eu preciso que ela fique próxima disso. Então, 128 é um valor que a gente percebeu que foi muito alto para esse caso. Vou dividir isso mais ou menos pela metade. Vou colocar uns 60. Beleza. Fez isso, vou apertar o botão aqui de Dynamesh. Vou dar uma olhada na minha estrutura. Ó. 43 mil, dobrou. Não é os 25. Mas, contudo, entretanto, todavia, parece aí uma opção mais interessante. Ó, se eu passo o smooth aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar por causa da malha, mas ó, ele tem uma facilidade maior para suavizar. Então, lembra que eu comentei com vocês naquelas aulas que vocês queriam aumentar a divisão? E eu falei, espera um pouco. Porque ó, se você aumenta o peso, esmufar se torna um gesto muito difícil. Muito chato de ser feito. E aí imagina você fazendo o move toda hora, querendo fazer a suavização e a blocagem não te permitir que você suavize. Faz sentido agora do porquê que eu enchi o saco de vocês? Para não aumentar a divisão no começo? Bom, respondendo a pergunta do Marcel, de duplicar. Toda vez que você precisar duplicar alguma coisa, você seleciona a subtool que você quer duplicar, clica nela. Você vai procurar a aba de zplugin. Subtool Master. E ali dentro eu tenho a opção de Mirror. Então, quando eu precisar duplicar olho, asa, pata ou por aí vai. Zplugin, Subtool Master e Mirror. Clicou no Mirror, ele vai te perguntar se você quer duplicar esse objeto na mesma camada, na mesma subtool, se você quer colocar em uma layer separada e qual é o eixo da duplicação. Então, no meu caso, seria o X mesmo. Eu só teria que decidir aqui se vai ser na mesma ou em uma separada. Porém, definiu isso. Você dá um OK aqui e ele duplica. Não está escondidinho? Porque pode ser que ele esteja por causa daquelas visualizações que ficam aqui em cima. Dá uma olhadinha na configuração do painel. Tem outra opção aqui, deixa eu só achar. Tá, tem outro jeito. Deixa eu colocar um objeto novo aqui. Vou colocar uma bolinha para eu duplicar ela, por exemplo. Quero uma bolinha, moço. Não um cubo. Ó, vou inserir aqui uma esfera, por exemplo. Vou colocar ela aqui desse lado. Vamos supor que você precise duplicar. Vamos ver, tem outro caminho, tá? Estou com ela selecionada. Deixa eu só dar uma testada antes. Beleza. Tá. Outra opção, tá? Se você não encontrar aqui pelo zplugin, é dentro da própria aba de geometria. Então, ó, dentro de Geometry, tem Modify Topology, tá?
E dentro desse Modify Topology, tem um botão ali escrito Mirror and Weld. Então, Geometry, Modify Topology, Mirror and Weld. E ali tem X, Y e Z. Então, você pode clicar no eixo que você quer duplicar. Também é uma opção, vir por aqui. Então, no meu caso, seria o X novamente. E aí você clica no botão. E aí ele faz uma cópia espelhada. Se eu olhar lá na Subtool, ó, direto na Subtool. Opções. Vou mostrar um negócio, ver se vai dar certo. Esse botão ele tem uma outra funcionalidade. E como eu fiz com simetria, não vai adiantar muito. Deixa eu tentar estragar um negócio aqui. Ó. Vou tentar estragar uma coisa. Vou literalmente tentar estragar um negócio para mostrar para vocês. Uma asa para cá, por exemplo. Dá. Não está indo por causa da subdivisão. Mas esse botão aqui ele também serve para você corrigir o eixo simétrico, tá? Então deixar as duas partes do modelo, por exemplo, iguais, caso a simetria tenha sido desligada em algum momento. Marcel, por aqui foi. Pelo Mirror and Weld, foi. É uma segunda opção, tá? Qualquer uma das duas que vocês optem vai dar o mesmo resultado final. Olha que bonitinho o meu Robson. Beleza. Ó, quando eu dei o meu Dynamesh lá de 64 no Robson, ele criou uma malha para mim, ó, essa estruturaçãozinha de malha, com mais polígonos, certo? E eu posso vir aqui em cima e trabalhar. Então, eu saí de 25.000 polígonos para 43. Lembrando que, tá, um comentário que eu preciso colocar aqui. Esse número 64 não é exato. Ele vai variar dependendo do tamanho que você criou o seu objeto. Então, é legal que vocês observem como ele fica no objeto de vocês. Então, se você perceber que ficou um valor muito alto, dá uma reduzida, tá? Que nem eu fiz ali. O meu tinha ido para 200.000 polígonos, era muita coisa. Quando eu mudei para 64, ele caiu ali para 43. Então, a gente não precisa de tanta informação aqui, de tanto peso, para o que a gente vai fazer. Okay? Mas olha só esse popô, como já ficou mais bonitinho. Se eu pego uma Dan Standard, por exemplo, agora, e venho riscar aqui, ó, a massa permite que eu faça os riscos de maneira mais fluida. Por causa dessa poligonagem um pouquinho mais alta. Ok? Como é que vocês estão? Vou ali no olho, o zóio dele. Vou pegar uma ferramenta de colocar massa. Vou pegar uma Clay Build Up. Posso vir aqui embaixo da olheira dele, ó, e fazer aquela segunda camada com a Clay Build Up. Lembrando que se você segura o Alt, a ferramenta inverte. Então, ó, em vez de colocar a massa, ele retira. Eu posso fazer isso aqui na região abaixo para melhorar um pouco o relevo.
desse indivíduo. Posso fazer umas peninhas. Então, posso pegar a mesma ferramenta ali de massa e tentar simular um volume aqui na região do peito do Robson. Eu só estou colocando massa, tá? O D habilita a suavização. E o D... Vou pegar uma coisa que esteja sem o Dynamesh. Tipo aqui, ó. A letra D habilita. Shift D desabilita. O Ctrl D aumenta o número de divisão. Ó, aproveitando aí o embalo. O D e o Shift D são pré-visualizações. Então, quando você aperta o D, ele tá colocando para você como se fosse o número 3 do Maya. Tá? Se você dá Shift D, você está desligando o número 3. Ó, você está desligando a visualização. Tá? Se você dá Ctrl D, aí você está pegando esse valor aqui, ó, só para a gente observar. Ó que da hora, ó que da hora. Tá 1.200, né? Se eu der um Ctrl D, 5.028, mais um Ctrl D. 20.000 polígonos, mais um Ctrl D, 80.000. Então ele vai aumentando o número de divisão, tá? Ele pega cada polígono, cada quadradinho e divide. Não sei se era isso, Gabs, era isso? Sim, não, talvez. É, por isso que avisou, exato, o aviso da morte, ele mesmo. O buraco na cabeça do Robson, eu usei uma ferramenta de colocar massa. Então eu peguei a Clay Build-Up, podia ser a Clay normal. E ao invés de eu colocar massa, eu segurei o Alt. Que aí, ó, eu consigo fazer um buraco. Em vez de colocar massa. É nessas horas que fica levemente assustador. Olha que bonito. Gente, não... Pelo amor de Deus, vou fazer um pedido muito importante aqui. Não mexa com o Dynamesh, não aumenta o número de divisão do corpinho enquanto você não tiver terminado a blocagem, tá? E senão dá ruim. Assim, dá ruim não, vai. O computador vai dar o aviso da morte, como deu no caso da Gabs ali. Mas claro que foi por outro motivo. Use o Dynamesh para o bem. Eu tô tentando colocar umas massas aqui, ó. Acrescenta massa, acrescenta massa, acrescenta massa. No Robson. Eu não vou ficar suavizando muito agora, tá? Eu tô pensando só no volume. Não precisa ficar suavizando. Só pra ver como é que tá, ó. E aqui, olhando de lado, a gente pode perceber que tá muito feio. Aquele momento que a gente decide ignorar o concept, que não tem os pelos assim. Por que não, não é mesmo? Gente, quem não está com software, por enquanto, não precisa se preocupar com entrega de trabalho. Tá? Porque aquela coisa, 3D especificamente, não tem como cobrar vocês disso. Então, quando é desenho, por exemplo, a parte de desenho principalmente ainda dá. Mas com o ZBrush, essas coisas, não tem como. Eu ainda vou conversar com o coordenador para ver exatamente o que fazer. Tá? Que a gente ainda não tem uma solução ainda. Tá? Mas vocês não precisam se preocupar. Ok? O que eu peço é que realmente vocês tentem acompanhar as aulas. Aquele esquema que eu comentei. Às vezes, você pode ter algum tipo de dúvida observando. Então, é bom para tirar dúvida, para ver como funciona. Às vezes, a sua dúvida é a dúvida do colega. Então, é legal, agrega. Tá? Aliás, aquela recomendação que eu falei do Speed Modeling, sei lá como se pronuncia isso, também é válida. O que vocês acharam dessa peninha aqui no corpo? Não tá no concept. Eu queria fazer umas coisas mais diferentes nele para não ficar exatamente igual. Eu queria a base do corpinho dele, mas eu queria personalizar. Aí eu tô avaliando aqui, ó. O que vocês acham? Tá parecendo um pombo galante. Meio assustador.
Lembrando que, para colocar esses detalhes, eu estou com a Clay Build Up, tá? Só estou colocando massa. Eu só estou passando o pincel aqui. Robson. Esse aqui do pescoço ficou meio meh. Ficou meio meh. Se a gente olhar, vamos dar uma avaliada ali, ó. O meu corpício e as minhas coxitas dele ali, ele está com um peso de 43 mil para uma peça inteira que está com 147. Então ele é ali mais ou menos 1/3 do peso total. Vamos avaliar. Para o tamanho da área, ó, se você considerar que o corpo, aqui o popô e a coxa estão juntas, é um resultado até que bom, né? Para o peso. É tão fofinho. Ó, vou dar uma olhadinha lá embaixo, na coxinha dele. Posso pegar aqui de novo a ferramenta de Clay Build Up com o Alt para ir meio que cavando, ó, essas regiões aqui de contato. Para não parecer que eu simplesmente colei uma massinha ali, ó. É legal dar uma olhada nos volumes. Então, criar uma região de sombreamento aqui mais interessante. Então, estou dando uma cavada perto ali da junção dos membros. Melhorar aqui esse volume. Legal que às vezes eu pressiono a caneta com força, aí sai muita massa, eu quero chorar. Isso aqui é literalmente entalhar o Robson em mármore Carrara. Deixa eu mostrar um negócio importante. Vamos supor, não façam isso, tá? Mas é só para vocês observarem e justamente tomarem esse cuidado. Vamos supor que eu estou fazendo aqui o meu modelo e eu cheguei à conclusão de que eu errei a silhueta. De alguma maneira, eu caguei no modelo. E aí, eu quero, sei lá, eu estou fazendo as coisas e tá, tipo, o meu pincel tá demorando muito para colocar massa, o move não tá tão ágil por causa da quantidade de polígono, e eu acabo percebendo, por exemplo, que eu precisaria diminuir a quantidade de polígono, por exemplo. Aí você vai falar, beleza, eu posso voltar lá no Dynamesh, tá com 64, botar 32 e dar um Dynamesh de novo. Vamos ver, tá carregando. Ó, o momento do erro. Vamos esperar aqui, beleza. Ó. Tem um Dynamesh, beleza, ó, caiu para 10. Vamos olhar a malha. Ó, o que você fizer de detalhe aqui dentro, tá? Então se eu tivesse feito um risco profundo, se você ficar mexendo no Dynamesh, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele vai perder esse detalhamento, tá? Então isso é importante dizer. Então se eu ficar, errei, volto, errei, volto, você vai ter um problema depois, mais pra frente, tá? Então, por isso que eu comentei, vai colocar o Dynamesh para somar a perninha? Beleza. Dá uma olhada no valor que estava antes, aplica e verifica. Ficou uma malha muito densa. Reduz o valor do Dynamesh, porque não vai ser aqui, não vai ser usando ele necessariamente que a gente vai aplicar os detalhes, tá? Justamente por esse problema. Então, ó, olha a diferença. Eu reduzi. Ele estava com 40 mil, né? Quando eu caí para 10, olha como é mais fácil colocar a informação aqui. Como é mais fácil de tirar. É muito mais fácil de mexer. Claro que visualmente não fica tão bonito quanto aquela malha com mais informação. Isso é um fato. Tá? Okay? O Dynamesh ele tem que servir para vocês justamente para esse ajuste. Depois, para você colocar a divisão, para você melhorar esse detalhamento,
a gente vai realmente mexer na ideia de divisão. E aí foi o que a Gabs fez lá com o Ctrl D. Não façam isso ainda, tá? Usa o Dynamesh se você precisar somar coisas. Observa o valor, tá? É importante. Não deixa essa malha muito pesada, porque senão dificulta. E vai melhorando os volumes. Então, vai colocando mais ou menos as informações onde você quer que ela fique. Detalhe é na próxima etapa. Ok? Vou tirar o zóio dele para vocês verem. Ó, sem o olho, ele fica assim, ó. Não sei se ajuda. Eu cavoquei um buraco. Fui mexendo com a Move para melhorar um pouquinho. E aí depois eu coloquei uma subtool nova aqui dentro. Tá? Eu coloquei uma nova bolinha para representar o olho. Meu Deus, que agora essa olheira que eu coloquei aqui com o Extract tá bem assustador. Jesus! Vou só avisar isso aqui da parte de dentro. Aproveitar que nós já estamos aqui. Não é mesmo? Esse botão de extrair, fazer um comentário importante. Que a gente usou no começo da aula para fazer a olheira, ela pode ser utilizada para fazer roupa. Tá? É uma técnica possível. Você marca a região com a máscara. Por exemplo, se fosse fazer um... Quer ver que fofo? Peraí, que isso eu preciso fazer. Por exemplo. Então, vamos supor que eu quero fazer um suéter no Robson. E aí eu decido que o meu suéter vai ocupar essa região, por exemplo. Vou pintar aqui, suéter no Robson. Lá vai nós pegar o pincel maior aqui para facilitar o rolê. Eu vou pintar aqui, por exemplo, o corpinho dele. Deixa o popô para fora. Beleza. Vamos supor que o suéter do Robson vai ser esse aqui, ó. Vai ocupar essa região. Vou diminuir aqui um pouco o pincel para eu conseguir pintar a máscara aqui no meio. Ó, pintei a máscara. Eu vou ali na opção de Extract. Tem que tomar cuidado com a espessura, tá? Mas eu dou um extrair. E ele meio que já faz, ó, essa estrutura. Pra mim, seguindo o corpinho dele. Então, ó, vou dar um accept só pra gente dar uma olhada. Vou tirar a máscara, tá? Depois que eu aceitei. Ó. Deixa eu tirar o corpo dele pra vocês verem. Olha que bonitinho. Olha que fofo. Já vem ali com a parte interna. Eu poderia modelar em cima disso daqui, por exemplo. Não vou fazer isso agora, tá? Mas só pra vocês verem que é possível. Ó, suéter com popô pra fora. Vou deletar aqui a subtool. Deixa eu voltar o zóio dele, que tá feio. Eu vou salvar rapidinho, tá? Só por desencargo de consciência, porque... medo. Vou pegar aqui o link do YouTube pro Marcel. Aquá. É que assim, eu queria mostrar umas coisas pra vocês, mas acho que agora vai ser muita coisa. Porque eu acho que todos que estão aqui já passaram pelo Maya, né? Ou se não passaram, estão finalizando o Maya. No caso do Lael. Então, o que acontece? No Maya, você tem aquela ferramenta de você fazer uma extrusão. Que é você basicamente mexer com a espessura do objeto. Aqui também tem. Então, não precisa focar nisso agora, mas só para vocês verem. Tem uma ferramenta chamada Z-Modeller, que ela é uma funcionalidade meio que do Maya.
Meio que não, vai. A gente associa como do Maya, mas convenhamos, não é do Maya exatamente. Então, por exemplo, coloquei aqui meu objeto. Se eu aperto barra de espaço com essa ferramenta, eu posso trabalhar com polígonos. Então, só de clicar aqui, ela seleciona um polígono e eu posso mexer com esse indivíduo separadamente. Se eu aperto barra de espaço, eu tenho várias ações que eu posso executar em cima dessa estrutura, dentro desses polígonos. Então, eu posso mexer com todos, com um polígono único. Ele cria aqui cortes, bridge, bevel, por exemplo, que são nomes que a gente associa automaticamente ao Maya. Não sei se aí vocês se recordam disso. Mas, se eu, por exemplo, faço o QMesh, crio uma extrusão aqui, selecionando todas as faces, por exemplo, eu mexo na escala dessa região. Não sei se isso é bom ou ruim, porque tem aqueles momentos de trauma da vida, né, que o Maya às vezes é um trauma, às vezes não. Mas fica aí o comentário, tá? Novamente, não precisa focar nisso agora. Quando a gente for fazer uma peça de roupa, realmente, um acessório, aí eu volto nela, tá? Pra gente mexer. Por enquanto, não foca nisso, porque senão dá nozinho na cabeça. Só saiba que existe, tá? Tô tentando deixar essa olheira dele melhor, embora eu não esteja gostando muito. Vou colocar umas massas aqui, a mais na cara do Robson. Pegar um brush de Clay Build-Up. Colocar aqui, voltar o focar o Shift em 0. Eu vou aumentar um pouquinho essa região, Aqui atrás ele tem uns cabelinhos, umas penas meio perdidas aqui, Lembra que a minha poligonagem não tá baixa, né? Porque 10 mil polígonos não é aquela coisa, meu Deus, não é ridiculamente baixa. Mas também não tá com número de divisão. Tem umas marcações aqui, pra saber. O Robson tem um topete. Então, eu tô colocando massa na região que eu quero subir. E próximo da borda, eu tô retirando um pouco dessa informação. Então, segurei o Alt, tô passando o pincel. Para conseguir essa informação aqui de volume. Tá? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo Robson? Vocês estão fazendo Pokémons? O que vocês estão fazendo? Vamos descobrir. Oi! Tá aparecendo a folhinha do Canadá na pança dele. Tá bem engraçado. Você segurou o Alt para inverter? Não tá fazendo buraco? O que tá acontecendo? Porque, em teoria, é só passar e cavar. Se tiver com a simetria ligada, ela já faz do outro lado. Deixa eu suavizar aqui, Atrás estava me incomodando um pouquinho. Tá fazendo um felino. Basicamente aqui, tá? A ideia é você ir colocando os volumes. Então, colocando massa, clay normal ou clay build-up, tá? Se você já juntou a coxita dele com o corpo, toma cuidado com o valor de Dynamesh, tá? Que é importante. Lembra de não colocar um valor muito pesado. Eu acho que isso aqui vai dar bom no final das contas. Eu não estava meio que acreditando no potencial dele, mas eu acho que vai dar certo. Tá? E aí eu tenho esse pequeno indivíduo. O bico tá com 8 mil polígonos. E tá com essa informação aqui, bem cagadinha. Vamos dar uma olhadinha na malha dele, como é que tá. Será que eu já mostro isso pra vocês?
Será que sim? Será que não? Eu vou mostrar isso aqui, pode ser que ajude. Vocês viram a diferença na malha? Ó. Ela tá organizada, mais bonitinha, talvez? Vocês querem que eu mostre isso agora? Vocês preferem segurar um pouco e aí eu volto no olho? Nossa, agora que eu vi de cima, hein? E de cima aqui tava bem ruim. Ah, ó, quem tá tendo dificuldade com o olho, deixa eu só salvar o arquivo de novo, porque eu tenho problemas e medos disso daqui fechar do nada. Pensa que o seu olho, ele vai ser uma cavidade. Então, pega o documento. Vou fazer um documento novo aqui rapidinho. Já salvei esse cara. Eu não quero um cilindro, quero uma bolinha. Tá, beleza. Então, para quem está fazendo hobbies, provavelmente vocês estão mexendo com a Move para puxar, fazer o formato da coxinha. Lembra de deixar a simetria ligada nesse caso. Tá? Então, a gente está mexendo ali, ó, para conseguir a coxinha, para depois ir deformando o resto do corpo, tá? Lembra daquela parte que eu comentei, a Move, ela vai resolver boa parte dos seus problemas, tá? Então, é a partir dela que a gente vai aqui fazer a silhueta do nosso indivíduo. Lembra que se você segurar o Shift, você pode suavizar, tá? Então, eu puxei uma coxinha para cima e depois eu puxei uma coxinha para trás, ok? Depois que você chegar num resultado que você considerou ok, você pode chamar isso aqui de pino de boliche também, é uma opção. Você pode pensar nos outros detalhamentos. Vou deixar aqui um pouco mais, ó. Deixar um pouquinho mais espesso. Eu posso pensar no buraco do olho, tá? Aquele detalhe, pensa primeiro na silhueta, tá? Acerta primeiro o Robson, acerta o corpo dele primeiro. Depois que você estiver com o corpo pronto, aí você pensa lá em fazer as partes do olho, tá? E do bico e por aí vai. Então, ó, nesse caso, terminei de acertar, cheguei mais ou menos onde eu queria. Chegou mais ou menos onde você acha que está mais ou menos ok, que tem uma silhueta boa? Beleza. Você vai pegar a ferramenta de Clay Buildup ou a Clay normal, a que você achar mais interessante. Eu uso normalmente a Clay Buildup. Diminui o pincel, então mais ou menos no tamanho do olho, tá? Observa a referência. Então, os olhos do meu Robson ali, eles são laterais, certo? Mais aqui do ladinho. Se você só clicar a Clay Buildup, você está fazendo um acréscimo de massa. Se você segurar o Alt enquanto você passa, eu coloquei ele de lado, ó. Eu seguro o Alt e eu vou passando, ele vai fazendo o buraquito. Se os polígonos estiverem te incomodando, aperta a letra D para ligar essa pré-visualização de suavização, para te dar uma ajudada. Então, ó, se eu seguro o Shift, eu posso tentar dar uma suavizada nesse indivíduo, tá? Mas, basicamente, eu vou passando o pincel. Ou, ó, a malha tá toda cagada, padrão da vida. Vou empurrando esse indivíduo. Okay? O problema aqui, ó, no meu caso, é que a malha tá toda... Olha isso. Tá toda ruim. Tá? É isso que está acontecendo no de vocês, provavelmente. Ó, se eu faço um buraco aqui embaixo, onde a região tá mais... A topologia está mais correta, os quadrados estão mais próximos ali, ó, simétricos um do outro, ele reage dessa forma. Se você faz o buraco
com a estrutura assim, ó, você corre o risco de acontecer isso daqui. Ótimo, que aí a gente já vou mostrar uma coisa. Lembra que eu acabei de falar para vocês que tem a Z-Remesher? Tá lá em Geometry. Cuidado, tá? Essas coisas aqui, toma bastante cuidado. Então, ó, se eu fiz um buraco, comecei a fazer o buraco, vi que a malha está bem desorganizada, eu posso pedir para o ZBrush reorganizar essa estrutura. Lá em Geometry, tem lá o Dynamesh e tem o Z-Remesher. Normalmente ele vem aqui com Target, Polygons, Count em 5, tá? Que é o número que ele vai usar para fazer as divisões. Vou deixar em 5 só para vocês observarem, tá? E vou apertar no Z-Remesher. Observa a malha, tá? Vocês perceberam como ele reorganizou isso daqui? Ó, agora, ó, se eu tento afundar, a topologia, a estrutura de malha disso daqui, ó, tá reorganizada. Então ela deixa o meu trabalho um pouco mais fácil. Sim, não, talvez. Agora o olho dele tá visto de bumbum. Aperta, escolhe a Subtool, Geometry, Z-Remesher. Aquele comentário que eu fiz, tá, sobre o Dynamesh também vale aqui, ó. Olha o número de pontos que você tem antes, tá? Porque aqui você tem meio que um slider de controle do número de divisão que ele pode estar criando. No meu caso, ó, eu deixei em 5 mesmo, por enquanto só pra gente testar. E eu cliquei lá no Z-Remesher. Quando eu clico lá, nesse indivíduo, ele vai reorganizar a malha. É uma dica interessante se vocês estiverem tendo problema para criar esses buracos. Com ela reorganizada, eu consigo trabalhar de maneira um pouquinho mais, entre aspas, mais fácil. Tá? Se você observar, ó, ele faz a topologia tentando seguir o fluxo. Então, quando eu criei uma curva aqui, ó, eu fui esticando de qualquer jeito a minha estrutura. Quando eu dou lá o Z-Remesher, ele leva em consideração essa curva e faz com que os meus quadrados sigam essa modelagem. Vou abrir o Robson lá de novo, tá? Volta lá no Robson. O Dynamesh também faz isso, tá? Ele dá uma reorganização. Só que aí tem que tomar um cuidadinho com a resolução, que ele mexe junto. Normalmente eu prefiro o Z-Remesher por motivos que vocês viram aí. Estamos ok por enquanto. Vou dar uma empurrada aqui, ó, porque eu tô vendo que o corpinho dele tá entrando na asa. Isso não é legal. Todo o meu Robson, ele tá com 110 mil polígonos. Tá? Eu vou continuar colocando informação aqui onde eu quero detalhe. Eu estou blocando essas regiões. Estou mexendo aqui nos volumes. Tirando informação de onde precisa, ó. Para deixar aqui as regiões mais marcadas. Tudo isso ainda com esse valor de poligonagem um pouco mais baixo. Tá? Hector, funcionou? As perninhas de frango dele estão muito boas. Ele está dentro de Geometry. Tem que abrir a aba de Geometria. Tem que clicar aqui, ó. Geometry está embaixo de Subtool.
E aí dentro de Geometry tem o Z-Remesher. Tô tentando empurrar essa coxinha dele mais pra frente com a Move. Mas aí quando eu olho de trás ela fica bem quadrada. Tá indo. Vou dar uma olhada ali na malha da asa. A minha asa, ela tá com 65 mil polígonos. 30 e poucos de cada asa. O bico tá com 3. O olho tá com 16. 8 de cada olho. Tem ali a minha bolsa. Dos olhos. Então, vou pegando o Move, vou empurrando as informações para elas encaixarem onde eu quero. Uso ali a opção de suavizar, caso seja necessário, Shift. Para acrescentar massa, Play Build Up. Onde eu quero o volume, eu vou acrescentando massa. Onde eu quero retirar volume, seguro a tecla Alt para inverter esse indivíduo e vou passando na região. Dá uma olhadinha lá nos pés, deixa eu dar uma olhadinha como ficou. Eu fiz aquele corte do Slice Rect lá, para deixar tudo lisinho. E por enquanto, nós temos aí esse indivíduo. Vou tentar fazer uma marcação ali no bico com a Dan Standard, tá? Vou pegar lá BDS. Lembrando que a Dan Standard faz as linhas aqui de corte. Corte não, né? Só faz a linha, o afundamento. Posso tentar aqui desenhar a região de divisão do bico. Tá fofinho. Provavelmente é o número de divisão. Toma cuidado quando você for puxar. Tenta pegar um pincel com um tamanho grande quando você for fazer essa região, quando você for puxar. E dar uma ajudada. Só vou marcar aqui o bico. Quer ver, ó? Novamente eu vou salvar. Ó, a bolinha, ela tem por exemplo, quando você cria uma esfera aqui dentro, você tem um número determinado de faces desse objeto. Se você pega, por exemplo, o topo dela, pegar a Move, clica, segura e arrasta, vai chegar em algum momento que essa malha vai chegar no esticamento máximo do polígono. E aí você vai começar a ver algumas aberrações acontecendo. Isso, por exemplo. Não sei se alguém chegou a mexer com isso daqui, ó. Só estiquei a minha bolinha, ó. Chegou num ponto aqui que a minha malha, ela foi toda desconfigurada. Tá? Basicamente porque a organização dos meus polígonos aqui dentro não está sendo, vamos dizer assim, eficiente. Enquanto aqui na base eu tenho uma quantidade de polígonos relativamente densa cobrindo essa região, quando eu subo, eu tenho um número de polígonos menor para cobrir essa área que eu estou esticando. Então, eu precisaria aumentar a quantidade de polígono ou redistribuir os que estão aqui. Se eu vou lá em Geometry e peço para dar um Z-Remesher, ele vai tentar reorganizar a minha malha.
Só que... Esperar ele ali em cima, carregando. Ó. Ele tentou reorganizar. Colocou mais informação ali, tirou de baixo. Eu só aviso aqui se cara ele vai. Posso dar várias vezes o zero mesh, dá pra dar mais de uma vez. Ele vai tentar ficando reorganizar isso daqui. Às vezes, só reorganizar não é o suficiente. Então, o ideal às vezes é você realmente aumentar a quantidade de informação. Ou seja, a resolução. Então, não sei se foi isso que aconteceu no seu bonequinho. Outra coisa que a gente pode tomar cuidado é o seguinte. Quando você for fazer a cabeça dele, você puxou para cima, fez a coxinha. Sim? Lembra que tem um outro volume. Então, esse cara é tridimensional. Então, eu tenho que pegar a frente dele e puxar um pouquinho para frente. E atrás e arrastar um pouquinho para trás para criar o volume. Então, eu vou ligar aqui a simetria. Ó, puxou para cima, virou um ponto, palitinho. Ó, eu tenho que puxar essa estrutura para aumentar o volume dela. Senão ela vai ficar achatada. Ou fina, igual um palitinho. Se você colocar muita informação aqui, se você puxar demais, você pode suavizar. Depois a gente pode adaptar. Fazer aqui um amendoim. Vou abrir o nosso Robson de novo. Como é que vocês estão, gente? Como está a vida? Lembrando que aqui eu não usei nenhum pincel novo, tá? Então eu continuo com a opção de Move para puxar as informações. A Clay Build Up para acrescentar massa. Tanto para acrescentar quanto para tirar. E a Done Standard para criar os riscos. Comentário que eu preciso fazer. A Done Standard, vou pegar ela aqui, ó. Se você passa ela na massa, vou diminuir o tamanho do pincel, né, que senão vai dar ruim. Se você passa ela na massa, ela faz um risco. Se você segura o Alt e arrasta, ela puxa a massa para cima. Ela meio que faz um vinco. Então, ó, Done Standard normal. Done Standard segurando o Alt. Então, ó, ele puxa um vinco na região onde você passa o mouse. Cursor, né, no caso. Então, por exemplo, se eu viesse aqui na asa, pegasse a Done Standard com o Alt e passasse aqui na quina, ele tentaria, ó, criar um afunilamento aqui nessa região, meio que puxando ela. Se eu passo aqui na borda, ele está puxando essa massa. Ok? Também é uma boa ideia. Aí, ó. A Done Standard para fazer a zoeira, pode ser também. Aqui no bico, ela é bem útil para você fazer esse corte, né? Essa sensação de corte. Eu tentando virar a câmera aqui para achar o bico dele. Tá muito bom. Se eu passar aqui o Alt com o Alt pressionado, ele vai puxar, ó, a região mais para a parte externa. Ficando fofo. Ah, ele tá com uma cara de desgosto. Ele vai melhorar daqui a pouco. A pintura vai ajudar ele. Vai ficar fofinho. Tem que colocar um boné ainda. Gente, o Robson é de Osasco. Vocês não podem esquecer que o Robson é de Osasco.
Ele tem que ser um pombo de respeito. E um pombo de respeito não pode ser fofinho. Ou ele pode ser fofinho. E aí fica a dúvida para vocês responderem. Coloca uma corrente de ouro. Então. A ideia era colocar uma corrente de ouro depois de um boné. Cenas dos próximos capítulos. Como colocar um boné na cabeça de um pombo. Belezinha. Ó, dei uma melhoradinha no volume. Mexi um pouquinho na estrutura. Hot dog na mão. Ó, ali na asa, eu tô achando que 65 mil tá meio grande. Mas, se você quisesse desenhar com a Dan Standard lá os detalhes da asa, que nem o do Concept, daria já pra dar meio que uma riscada. O Robson. Você vê o nome dele aqui, né? Eu tô pensando se eu vou fazer na pintura. Acho que eu vou fazer na pintura. Tem uma coisa engraçada, vou aproveitar o comentário. Eu iria fazer, quando eu fiz o outro, eu fiz uma pena, modificando um cubo, para tirar cópias dela, porque eu queria o volume de várias penas ali. Mas tem um negócio bizarro. E, por exemplo, se eu pegar essa asa aqui, se eu pegar a ferramenta de Move, não façam isso, tá? Pelo amor de Deus, não de vocês. Mas se eu ficar, tipo, fazendo isso aqui, numa estrutura. Aí você fala, beleza, tá um buraco ali. Se eu ficar puxando o Move para criar esse corte e depois reorganizar essa malha, então vamos tentar com o ZBrush para ver se já resolve, ou se teria que ser Dynamesh. Ele vai reorganizar essa estrutura aqui de dentro. Então, caso ela fique toda cagada, que é o que normalmente acontece, você pode reestruturar. Então, só com a Move, ó, ele tenta puxar aqui, ó, diminuir a quantidade de polígono que eu joguei ali dentro. Então, seria uma opção. Dá pra fazer. Eu coloquei no outro, eu acho que eu vou até fazer isso depois, eu vou fazer uma peninha. Eu acho que vai ficar mais bonitinho do que puxar direto. Mas é por frescura, tá? Poderia tranquilamente fazer uma ali, sem problemas. Ó, só pra gente ver, vou colocar um cubo aqui dentro. Cadê o cubo? Posso pegar esse cubo, jogar ele lá pra trás, diminuir a escala. Declaração. Ah! Poderia pegar esse cara e só com a ferramenta de Move, vou ligar aqui a simetria, e fazendo um formato de peninha. Meu Jesus. Tempo, tempo, tempo. Ah. E encaixar ali. Parece que ele tá levando um pacote. Agora vai ser o Robson Mensageiro. Eu vou deixar assim, ó. Vou deixar essa pena no progresso, porque não vai dar tempo. Deixa eu salvar. Gente, por favor, mandem o nome de vocês no chat para eu passar a frequência, porque não vai dar tempo. Eu tenho ciência de que não vai dar tempo. As coisas que a gente inventa de última hora. Eu me ferrei, eu admito. Eu quis fazer muita coisa e eu me ferrei. É isso. Essa é a regra da vida. Gente, vocês estão bem? Não esqueçam, tá? Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, pergunta que assim que eu ver o chat, que às vezes não sei se vocês percebem, mas eu tô com a cara enfiada no monitor aqui do ZBrush, aí às vezes eu acabo não vendo exatamente na hora que vocês mandam. Mas assim que eu ver, tá? Eu já respondo.
Beleza. Gente, Gabs, eu já te respondo, te mando a mensagem, acho mais fácil. Por favor, só observem se o nome de vocês foi chamado, tá? Se não foi, por favor, me avisa. Então, ó, Arthur Martins, Bruna, Carol, Gabriel Lima, Gabriele, Giovana, Hector, João Pedro, João Vitor, Lucas, Marcel, Marcela, Nicolas, Raquel, Victor, no caso Victor Daniel, e Victor Otávio. Alguém que eu não chamei? Gabs, você mexeu. Tem o focal shift e tem a intensidade do pincel. Dá para dar uma olhada nesses dois valores. Sim, você, sim, temos dois Arthurs na pauta, mas sim, você sim. Ó, Arthur, só refazendo uma última vez, ó. Arthur Martins, Bruna, Carol, Gabriel Lima, Gabriele, Giovana, Hector, os dois Joões, João Pedro e João Vitor, Lucas, Marcel, Marcela, Nicolas, Raquel e os dois Victors, Victor Daniel e o Victor Otávio. Sim? Gabs, tem o lance também do polígono, tá? Aqui, ó. Nesse aqui que tá mais liso, ele vai fazer a seleção de maneira mais lisinha. Aqui, ó, que tá com a poligonagem mais cagadinha, tá mais baixa, ele vai pegar esse indivíduo. Daria para dar uma olhada aqui no focal shift para suavizar. Nossa, eu diminuo o focal shift. Em teoria, ele diminui ali. E a intensidade. Aqui, ó, Z Intensity também. Vou voltar o focal shift no 0, porque é mais fácil. Beleza, gente? Então, ó, por hoje, salvem os arquivos. Não esquece de salvar. Eu vou salvar o meu de novo, por motivos de, não é mesmo? Bom final de semana para todo mundo. Obrigada pela presença de todos. E aí, dúvidas que vocês tenham aí nesse meio tempo, tragam, por favor, na próxima aula. Fechou? Deem tchau pro Robson com a sua bundinha agora lisa. Olha esse popô como tá ficando fofo. Tchau, gente. Bom final de semana.